Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço para o João Lengruger, né? Todo dia ele manda uma mensagem para mim, compartilhando qual é a mensagem do coração dele, da escritura do Vem Segue, em qual versículo ele gostou mais. Muito obrigado, meu amigo, por compartilhar comigo todos os dias aí qual é a sua escritura do coração. Tá bom? Ontem a minha escritura do coração foi aquela que Daniel ele disse que já resolveu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Eu achei muito lindo que ele já havia decidido dentro de si obedecer os mandamentos de Deus. Gostei também aqui da mensagem no YouTube da irmã Marli Vieira Alves. Ela escreveu o seguinte aqui, ó. Bom dia, irmão Vanderlei. Tudo que já estivermos decidido em nosso coração, quando a tentação surgir, você já saberá o que fazer. Se deixar para resolver na hora, talvez você se deixe levar pelas circunstâncias. Obrigada e até amanhã. Até amanhã. Obrigado pela consideração aqui da sua mensagem também. Um forte abraço para você e para sua família, Marlene. Vamos lá, aqui hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Daniel capítulo 2, tá bom? Vou dar uma resumida aqui, tem muito aprendizado aqui. Bom, aqui no capítulo 2 de Daniel, começando aqui no versículo 1, é contado que Nabucodonosor ele tem um sonho. E, na verdade, são vários sonhos que ele vai ter, tá bom? Só que é o mesmo sonho. E esse sonho perturba ele, tá bom? Ele sabe que é uma mensagem de Deus esse sonho. Porém, ele não sabe a interpretação, o que significa. Então, ele manda chamar os caldeus, né? Os magos, astrólogos, os gênios, todas as pessoas que eram versar. Os caldeus, né, eles tinham como se fosse uma universidade, uma faculdade ali de ensino mesmo, que eles estudavam as coisas circulares ali. Então, estudavam astronomia, todas as coisas. Inclusive, era na mão dos caldeus que Daniel e os seus 3 amigos foram entregues ali para aprenderem a língua, aprenderem várias coisas ali, e eram aplicados os testes nesses jovens. Eles ficariam durante 3 anos ali, aprendendo, né, sobre a cultura dos caldeus, aprender a língua e todas as outras coisas mais. Então os caldeus eles tinham ali uma elite, né, que ensinava as coisas. Então o rei Nabucodonosor mandou chamar esses professores, esses mestres aí, para explicar para ele. Só que teve um problema. Quando chegou lá, ele não contou qual era o sonho, mas exigiu que eles contassem o sonho e também contasse a interpretação desse sonho. Ele exigiu isso porque ele sabia que poderia ser enganado por esses astrólogos, magos, feiticeiros, né? Então, para que ele não fosse enganado, ele falou: vocês vão ter que me declarar o sonho e também declarar qual é a interpretação desse sonho. Aí eu vou acreditar qual é a interpretação. No versículo 5 aqui, o rei responde, né, que se eles não fizessem ele saber qual era o sonho e qual era a interpretação, ele até usa uma palavra aqui que ele fala: o sonho me tem escapado, mas não que ele estava esquecendo do sonho que ele teve, né? A interpretação aqui é que ele não queria contar para que ele pudesse ter certeza da interpretação, para que eles não enrolassem ele. Então ele pega e fala sobre isso aqui, que se eles não contasse, né, e não revelasse o sonho e a interpretação, a casa dele se tornaria em monturo, né, que significa um monte de lixo, ou seja, ele ia destruir tanto eles como os membros da casa dele ali, ia derrubar as casas. Então ele fez uma ameaça ali. Outra coisa que ele fez aqui no versículo 6, ele oferece recompensas, né? Aquele que fizer saber o sonho e a interpretação, eu vou cobrir de presentes, né? E aí ele promete coisa. Tem gente que pensa, né, que pode comprar tudo com dinheiro. Por mais que ele pudesse dar o reino dele todo, né, as pessoas não saberiam como agir ali naquele momento, o que fazer. Porque só Deus para fazer uma coisa dessa, né? Então ele não tinha... Ele estava pedindo algo, primeiro ele busca os recursos ali dos magos, tudo, astrólogos, né? Depois ele oferece dinheiro, mesmo assim não adianta, porque o segredo das coisas vem de Deus aqui nesse caso, tá bom? Então vamos continuar aqui o resumo, né? Os magos, né, aqui os astrólogos, eles insistem pela uma segunda vez aqui no versículo 7, que ele diga, conte o sonho pelo menos, e aí a gente fala a interpretação, mas o rei ficou furioso, né? E então disse o rei, né, que iria mandar matar a todos
né? Que não, porque ele se sentiu enganado. Pensa só, o rei ele dava a melhor comida para esse povo, para tudo. E aí agora que precisa deles, eles deixam ele na mão. Então ele mandou matar todos. E entre esses também estava ali Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, tá bom? Apesar que esses não foram chamados à presença do rei. Então é possível que eles ainda estivessem na escola, concluindo ali o curso deles ali, né? Então, mas eles estavam incluídos entre esses que seriam mortos aqui também, tá bom? Então é interessante pensar um pouquinho sobre isso aqui. A resposta dos astrônomos, dos caldeus aqui, diz o seguinte: eu gostei da resposta que eles deram para Nabucodonosor. Eles disseram assim, ó, versículo 10 em diante: e responderam os caldeus na presença do rei, e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, nem um governante, nem sequer coisa semelhante alguma, ou mago, ou astrólogo, ou caldeu, porque a coisa que o rei requer é difícil, ou seja, interpretar, falar qual é o sonho e dizer qual é a interpretação do sonho. Ele falou, isso é coisa muito difícil, ninguém pode fazer. E a ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu-se e ordenou que matasse, né, todos os sábios da Babilônia. Então, uma coisa que os sábios estavam certos. Só quem poderia saber é Deus, né, esse sonho e essa interpretação aqui. Falou, olha, é impossível, né? Só os deuses, sabe? Ele colocou no plural aqui, só os deuses, por causa da cultura deles de vários deuses. E os deuses não habitam com nós. Olha só, né? Que cultura pobre. Nós temos um Deus em carne que habitou conosco. Jesus Cristo, ele habitou aqui nessa terra para nos ensinar, para dar o exemplo perfeito. E esses outros deuses, que não são deuses, né? São deuses fictícios, né? Eles nunca vêm visitar o seu povo ou está habitando no povo dele. E nós não, nós temos a companhia do Senhor constantemente por meio do Espírito Santo também, tá bom? Vamos continuar aqui, né? Ele mandou matar todos ali e é, aqui versículo 16. No versículo 16, Daniel, ele manda ele manda um recado para Arioque, né? Arioque, ele era chefe ali da Babilônia, né? Junto com o rei ali. E ele pegou e falou, olha, tem que saber a interpretação do sonho e tudo. Então ele pegou e contou, né, para Ariote ali, que ele poderia. Aí o Ariote leva ele até a presença do rei. E olha só o que acontece aqui, ó, no pedacinho do versículo 16, diz assim, ó. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para declarar a interpretação ao rei. Bom, o rei já estava furioso com os outros astrônomos, magos ali, porém o rei ele ficou impressionado com a certeza que Daniel ele deu ali, né? Ele falou, me dai-me tempo para que eu possa declarar a interpretação, tá bom? E ele não fez igual aos outros magos, querendo enrolar, ah não, rei, me conta o sonho que eu te conto a interpretação, não. Ele falou, me dá tempo que eu vou te passar essa interpretação. Ele demonstrou fé. E isso despertou, né, no rei ali um senso bom. Ele falou, ah, legal, vou dar um tempo aqui para ele também. Então ele volta, é interessante que no versículo 17 e 18, Daniel ele vai lá e pede pede a ajuda aos seus 3 amigos, tá bom? E eles entram em um jejum para pedir a ajuda de Deus para interpretar esse mistério, né, da parte do rei Nabucodonosor. E Deus o visita à noite, né, vem visitar ali Daniel à noite e lhe dá a visão, o mesmo sonho que tinha dado ali a Nabucodonosor, dessa vez veio para Daniel aqui, e aí ele teve esse mesmo sonho, e o Senhor não só deu o sonho a Daniel, como deu a interpretação desse sonho, tá bom? E ao acordar, né, de manhã, porque visão da noite significa que ele teve uma revelação à noite, possivelmente dormindo ali. Nesse horário, ó, revelações em sonhos são muito genuínas, muito puras, tá bom? Porque a gente tem os nossos sentidos que acaba às vezes nos atrapalhando de receber revelação. Então, na visão da noite, a gente recebe as coisas muito mais puras, tá bom? Então, é interessante aqui da maneira que ele recebeu aqui. Quando ele acorda de manhã,
é interessante eu compartilhar com vocês que no versículo 20, 21 e 22, ele canta um louvor ao Senhor. Então, dentro desse capítulo aqui, tem um louvor. Quando ele acorda, ele engrandece ao Senhor. Vou ler rapidamente aqui esse hino, né? São 3 versículos só, é coisa rápida. A partir do 20, né? Ele diz assim: E falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque eles são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. E ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento aos que sabem discernir. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, né? Então esse é o hino aqui que ele compôs aqui, eu achei muito lindo. A profundidade aqui não dá para cantar, né? Que é uma língua diferente, mas a profundidade da letra que eu achei muito interessante e quis compartilhar com vocês. Então ele manda chamar lá o Arioque, né? Que para falar, olha, eu já sei a interpretação, tem que me levar lá até a presença do rei. E ele leva apressadamente, por quê? Porque o tempo está se esgotando ali, né? Está se esgotando o tempo. Então ele leva rapidamente. Interessante que aqui no versículo 25, quando Arioque chega, né, com Daniel na presença do rei, ele diz: achei dentre os filhos dos cativos de Judá alguém que possa interpretar isso. Ele usa a palavra eu, né? Eu achei, né? Querendo pegar algum crédito ali. Mas na verdade, se nós ler aqui desde o começo do capítulo, a gente vê que Daniel mandou mensagem a ele, né? E aí ele foi ali. Então ele falou, eu vou interpretar, foi levado até... E agora ele tá com essa história aqui, eu achei a pessoa que pode interpretar aqui, hein? Então eu achei um pouco de querer o holoforte para ele. Diferente de Daniel. Quando Daniel é levado, então, até a presença do rei, a gente vê uma atitude completamente diferente. Olha as palavras de Daniel aqui no versículo 27 e 28, né? Ele diz assim: E respondeu Daniel na presença do rei, e disse: O segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem mago, nem adivinhos podem declarar ao rei, né? Ele poderia, agora que ele já sabia, né, o segredo do sonho, qual era o sonho, ele poderia pegar e falar assim: olha, eu sei, rei, né, os seus magos aí não souberam, ninguém soube, mas eu sei o sonho e qual é a interpretação. Não. Ele colocou todo mundo no mesmo balaio, incluindo ele. Ele falou: ninguém pode saber isso. É impossível, rei, que alguém possa te declarar qual é o sonho e a interpretação. E aí ele continua, né? Ele tira o holoforte dele, né? E ele coloca todo o holoforte em Deus, para que o rei enxergue que é Deus que tem o poder. Tá aqui, ó, versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça e da tua cama são essas, né? E aí ele vai compartilhar o sonho aqui de Nabucodonosor, o que aconteceu e a interpretação desse sonho. Uma estátua, né, gigantesca com materiais diferentes, cabeça de ouro, os braços, né, e o peito aqui de prata, a cintura aqui de bronze, as pernas de ferro e o pé lá de ferro misturado com barro, né? E aí ele conta que cada lugar desse da estátua significa um reino, né? E ele fala logo lá na interpretação, né? Ele mesmo dá a interpretação dizendo: Tu, ó rei, é a cabeça. Isso deve ter engrandecido bastante o rei, né? Ele deve ter ficado muito espantado, como a gente vai ver a reação do rei aqui, de saber que ele foi capaz, né, de revelar qual era o sonho e agora estava dando a interpretação ali, né? Então, observe também que esses reinos representados por materiais diferentes sempre é um material inferior ao outro. Por exemplo, o ouro vale mais que a prata, né? Aí depois da prata vem o bronze. O bronze vale menos do que a prata, né? E depois vem o latão, o ferro, cada vez é um material a menos ali, significando que mesmo um reino sendo mais poderoso, valioso que outro reino inferior viria e derrubaria aquele reino. E assim sucessivamente, tá bom? Até os últimos dias, como ele compartilha. Bom, já que estamos falando de materiais aqui, ele fala também de uma pedra cortada do monte sem mão,
que vai derrubar essa estátua bem no pé ali, onde vai, na verdade, vai destruir toda a estátua, porque ela vai reinar sobre toda a terra, tá bom? Então esse reino é o que? É o evangelho de Jesus Cristo que se espalharia por toda a terra, tá bom? Então ele conta essa história para o rei, toda a interpretação, e aí a gente vê aqui a reação do rei, né? Aqui no versículo 46 e o 47 ele se prostra diante de Daniel, né? E aí ele faz um decreto aqui, ó, no 47. E respondeu o rei a Daniel e disse: Certo é o que vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, revelador dos segredos, pois pudeste revelar esse segredo, né? E aí ele pede que todo mundo reverencie então esse Deus. Não devemos achar que o rei se converteu porque não eram monoteísta, né? A religião deles, eles adoravam outros deuses também. Então, por mais que eles adorassem a Deus, eles iam adorar outros deuses também. E aí, então, não é esse tipo de adoração que o Senhor requer. Finalizando aqui, o versículo 47 eu achei muito interessante, porque no versículo 49, desculpa, um versículo antes, o 48, Nabucodonosor coloca ele para governar sobre toda, né, a Babilônia ali, né, e ele coloca ele sobre chefe sobre todos os magos, astrólogos, isso ainda vai causar muita inveja aqui, a gente vai ver que o pessoal fica querendo derrubar Daniel depois. Coisa que não deveria ter acontecido, porque Daniel salva a vida de todos eles. Então são ingratos, na verdade, né? A gente vai estudar nos outros capítulos aqui para frente. Mas quando ele constitui ali governador, né? Daniel governador, a gente vê no versículo 49 dizendo assim, ó: E pediu Daniel ao rei, e ele constituiu Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Porém, Daniel permaneceu na corte do rei. A gente vê que Daniel, ele não se esqueceu dos seus amigos que havia jejuado com ele, né? De colocar eles também em um cargo de destaque ali para que eles pudessem ajudar no reino. Bom, essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que há um Deus no céu e ele sabe todas as coisas, né? A gente viu aqui que Nabucodonosor procurou os melhores professores, astrônomos, e eles não foram capazes de resolver o problema de Nabucodonosor. Por mais que ele ofereceu ali recompensas ou até ameaça de morte, não teve como. Somente há um Deus no céu que pode ser a solução para todos os nossos problemas. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.